O governo Temer teve uma sacada bem legal para pular o MST, e isso pode levar até a extinção do MST. Que é o seguinte, como é que funciona a reforma agrária hoje? O Estado rouba a terra das outras pessoas, o MST decide quem vai receber essas terras, e as terras vão para essas pessoas. O que o governo quer fazer? Pular. Nós, o governo, vamos decidir quem recebe essas terras. O que tira a razão de ser do MST, tira o produto deles, o que eles vendem para as pessoas, que é terras de graça, e tira ele da jogada. E tem pouca coisa triste para ser encontrada sobre isso aí. O que eu quero dizer, assim, essa notícia, o que eu quero dizer, assim, é que isso não é sobre reforma agrária, isso não é sobre desigualdade, isso não é sobre terras, isso não é sobre agricultura, produção de alimentos, isso é sobre comprar apoio do governo. Comprar apoio ao Estado, comprar apoio a essa estrutura que existe aí, e o governo tentando ver jeitos de ferrar a sua oposição e beneficiar os seus aliados, ou comprar votos, comprar apoio, que é a estrutura do Estado. Isso que eu achei legal dessa coisa inteira, dessa notícia inteira, que eu falei, olha só, eles estão entregando os feijão sem querer. Opa, dá pra gente explicar o que está acontecendo aqui. Porque o que é a reforma agrária, na verdade? Ela é uma implantação de socialismo a longo prazo. Porque o que é a reforma agrária em origem? É a ideia. Bom, é o seguinte, os socialistas tomam o poder, eles falam, olha, a gente quer os meios de produção. Então tem essas pessoas que têm os meios de produção. Fuzila. A gente pega essas propriedades e usa pra gente, ou distribui para as pessoas que apoiam o governo. Que apoiam isso tudo, porque quem não apoiou também, pelo menos mostra o paredão pra eles, vê se eles começam a considerar, de repente, mudar de ideia um pouco. Essa é a proposta de uma reforma agrária rápida. A reforma agrária brasileira, a ideia de fazer isso a longo prazo, porque daí você não nota. É isso. Agora, assim, você pergunta assim, pra galera socialistona mesmo, você fala assim, você acha que o governo deveria confiscar todas as terras de todo mundo e ficar com elas, ou dar só pros pobres? Ele vai dizer que sim. É só que você preferia que fosse agora? De maneira geral, sim. É só que se for a longo prazo, a galera não saca. E aí você consegue, ao longo prazo, criar umas desculpas, umas estruturas de é pra ajudar os pobres, é pra alimento, é pra produção, é pra reduzir desigualdade. Não, não é sobre nada disso. Vamos ver. Primeiro, não é sobre dar terras pros pobres. Porque se o governo não quisesse dar a terra para os pobres, ele dava as terras dele para os pobres. Pronto. Porque o governo tem terras para todo lado. Não sei se você viu isso. O governo tem uma quantidade imbecil, asna, gigantesca de terra que tá fazendo de maneira geral nada. E se eles tentassem fazer alguma coisa lá, você sabe que ia dar errado. Inclusive o Bolsa Família é isso. É a admissão de que se o governo tentasse produzir comida para dar para os pobres, ele ia falhar, então ele dá o dinheiro e você vai na iniciativa privada e compra. Mas o governo tem quantidades relinchantes de terra. Era só falar, quem não tem terra? Quem que é pobre e tal, E não é mais o Estado, é seu. Pronto. Podia fazer isso. Não faz isso. Mas Rafael, é sobre produzir alimentos, porque o pequeno produtor é mais eficiente em produzir... Depende de qual tipo de alimento você está falando. Tem certas coisas que a monocultura é melhor e tem certas coisas que você vai ter uma produção maior se você fizer horticultura intensiva. Você vai ter uma produção maior, sim. Agora, dá para replicar esse método em coisa grande? Não. Vai ser sustento de base de alimento? Não. Então é diferente, mas não vamos entrar nesse argumento. Ponto é, se o governo quisesse produzir mais alimentos ou baixar os preços, era só cortar os impostos. Temer resolve isso com um decreto para amanhã. Você ia ter só o tempo do preço espirrar do produtor para a estante do mercadinho para você. Esse é o tempo que ia demorar, mas ele podia editar um decreto. Abole-se todos os impostos sobre a produção de alimentos. Pronto, é um programa de alimentar a população. Certo? Você pode falar, não, porque a arrecadação... Não. Você pode fazer uma nova língua estatal, sei lá, e falar que o prejuízo de impostos nisso, na verdade, é um programa social para as pessoas se alimentarem melhor. Ou para aumentar a qualidade de vida de todos, e vai impactar especialmente o pobre que gasta a maior parte da sua renda em moradia e alimentação. É um programa social de maneira indireta. Como? Reduzindo o Estado. Corta os impostos e eles podem comprar mais alimentos. E agora eles podem gastar com outras coisas. Vai gerar emprego, vai fazer um monte de coisa. Mas não é o Estado não está fazendo nada. Não é sobre produzir alimento ou ajudar os pobres. Não é. Se fosse, faria isso. Ter resolvido o problema. Não é sobre reduzir a desigualdade. Se fosse para reduzir a desigualdade, podia fechar o Banco Central, podia, fechar o BNDES, Bolsa Empresário,
podia cortar salário de servidor, que ganha muito mais do que a iniciativa privada, que paga os salários desses caras, gráfico na tela. Isso é a diferença no mercado popular, fonte, muitos caras são muito legais. Isso é a diferença de quando servidor público e um funcionário privado ganha. O servidor público ganha mais. É desigualdade institucionalizada. O Estado produz desigualdade. Ele pega de quem produz e dá para outra pessoa mais. Quem paga o funcionário público? O privado. Podia cortar os salários desses caras, cortar esses empregos, cortar essas aposentadorias gigantescas. Ia reduzir a desigualdade. Mas não, daí você está cortando na classe que precisa pedir mais Estado, porque eles têm um interesse direto. Então entenda que essa coisa toda não é sobre pobre, não é sobre nada. É sobre legitimação do Estado, ponto. Que é a estrutura da reforma agrária. O Estado é, como qualquer organização criminosa que existe, como o PCC, como o Comando Vermelho, como a gangue do Pablo Escobar. É uma gangue criminosa que quer espoliar as pessoas, que quer parasitar as pessoas, que quer roubar as pessoas. Agora, toda gangue tem um certo problema, que é a outra gangue. É complicado, porque daí você fica nos tiroteios. Isso se chama em economês custo de transação. É o custo de operação, aliás, melhor dizendo. Não é o custo de transação, é o custo de operação. Quanto você gasta para faturar? Isso é um custo de operação chato. Então, o que o Comando Vermelho e o PCC fazem, como fizeram? Olha, é o seguinte, você fica pra lá, eu fico pra cá. Então a gente coloca uma fronteira aqui, você se chama um país, eu me chamo outro país, a gente rouba aqui, você rouba aí. Ah, olha só. Isso é a natureza do Estado originalmente. Agora ele faz uma coisa a mais que nenhuma organização criminosa até hoje teve a pachorra de fazer. Teve o disparate de querer inventar. O que o Estado faz? Ele tem uma segunda coisa, que é o que diferencia ele de uma organização criminosa. Ao invés dele só chegar com a arma e te roubar, ou fazer aquele jeito indireto, assim, meio máfia, de tipo, olha só, a gente tá cuidando aqui de incêndios na região, tá tendo muitos incêndios na região, e a gente tem uma taxa. Se você não pagar a taxa, algum incêndio pode acontecer, sabe, cara? Então paga a taxa. Sabe? Ao invés deles fazerem isso, eles criam um grupo, ou grupos, que são dedicados a dizer pra você que está sendo roubado que você precisa disso. Você vê, o PCC nunca tentou fazer uma campanha de marketing para dizer que se não fosse ele, quem ia construir a estrada, cara? Sabe, as gangues lá do Rio de Janeiro não tentam dizer via mídia e ensinar nas escolinhas deles, eu não sei se eles têm, imagino que tem, mas eles não tentam ensinar nas escolinhas deles, assim, que eles precisam existir porque senão quem que vai fazer distribuição de gás, distribuição de buchão de gás? Poxa, não vai ter, então você precisa... Não, eles não tentam fazer isso. Eles podem até tentar assim, falar, não, a gente tá tentando ajudar, tá... Mas eles nunca tentam dizer assim, poxa, se não fosse a gente, essas pessoas estavam perdidas. Nenhum traficante tenta inventar uma desculpa doida de que, não, olha só, não existe assim o sindicato dos traficantes. Deve existir o sindicato dos traficantes. Mas eles não tentam ensinar como uma política nacional de que existem certas pessoas que elas têm, assim, uma tristeza natural delas. É intrínseco ao ser humano, sabe? Ele é triste, ele é entediado. E a gente precisa vender crack pra eles, porque senão eles não vão ter meta de vida. E se não fosse a gente, cara, onde que essas pessoas estariam sem o crack? Nós estamos cumprindo uma função social, existe um contrato social, o contrato do crack, que você assinou, que diz que... Eles não tentam fazer isso. O Estado faz. O Estado cria todo um grupo de apoio, de redes que dão apoio a ele, que dizem que ele é necessário, que dizem que ele é bom, que dizem que tinha que ter mais, que existe um contrato social, que existe uma responsabilidade. Eles criam várias organizações diferentes assim para legitimizar o seu governo e tentar eternalizá-lo. Uma das instituições criadas foi o Petrolão. A gente pode pegar todo esse dinheiro aqui e usar para irrigar os nossos aliados aqui e a gente se permanece no poder para sempre. Olha só, que é a acusação da Operação Lava Jato contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? A gente quer se perpetuar no poder. Você pode fazer isso de maneira corrupta ou de maneira legal dentro da Constituição, que é escrita por quem? O Estado. Então eles precisam dessas organizações para se legitimarem. E quando governos trocam, eles precisam
ferrar as organizações que legitimam o governo anterior, ou o próximo, ou queiram uma mudança, e ajudar as organizações que mantêm este governo no poder. Essa história dessa reforma, dessa mudança, dessa reforma na reforma agrária, né? Dessa mudança, é sobre compra de poder com a sua propriedade. É isso. Bom, o MST ajuda partidos ideários socialistas. E o Temer não é socialista em ideologia. Em execução ele é, mas em ideologia não. O Temer ele vê o MST como uma organização oposta, oposição. Então a gente precisa esvaziar essa organização. Como que a gente faz? A gente rouba a propriedade dos outros e dá para algumas pessoas para apoiarem o nosso governo. E diz que é para desigualdade, que é reforma agrária, que é... Tá vendo? Essa que é a estrutura da coisa toda. Que todas essas... que cada uma dessas reforminhas mostra o que é. Reforma agrária é provavelmente a mais escancarada no Brasil, mas é só para você aprender como as coisas funcionam. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.